Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, segunda-feira, 7 de agosto de 2023, às 20 horas e 30 minutos, eu estou aqui para mais uma pérola da graça de Deus. Espero encontrá-los felizes, alegres, sorridentes, avançando cada vez mais no conhecimento das verdades de Deus, conhecendo a sã doutrina, reinando em vida, entendendo a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Eu estou aqui também para te pedir que me ajude a divulgar o meu canal. O meu intuito é que esta palavra possa alcançar os filhos da livre, que ainda estão presos nas sinagogas, a fim de que eles possam, querendo o Espírito de Deus dar-lhes o entendimento, se tornarem também livres, assim como hoje nós somos livres. Essa é a minha maior preocupação. O amor que nós temos pelos nossos irmãos é imenso, é grande. Somente quem entende a graça pode entender a grandeza desse amor que nós sentimos pelos filhos de Deus. Nós nos preocupamos com eles. Nós não combatemos as pessoas, sim o sistema doutrinal. A nossa preocupação com eles é porque estão cegos, sendo guiados por outros cegos, debaixo de preceitos dos homens, ainda na prática dos rudimentos, porque dentro dessas sinagogas, que eles chamam de igreja, Moisés ainda é lido. Eles ainda vivem na prática das obras, buscando autojustiça. Quando, na verdade, deveriam tão somente crer nas conquistas espirituais que foram realizadas na cruz. Então, o tema de hoje, ele fala: saiba que ladrão é esse que veio para matar, roubar e destruir. Eu, durante muitos anos, quando lá estava, assim também como dezenas de centenas de outros que hoje vivem a graça de Deus, também cria, assim como eles hoje creem, que este ladrão que Jesus se refere aqui ao relatar esta parábola, fosse na verdade um ser espiritual. Como nós dizíamos com autoridade, o diabo, como ser espiritual, vem senão matar, roubar e destruir, mas ele veio para dar vida e vida com abundância. Dávamos ênfase, pois era assim que a gente acreditava e passava uns para os outros. Porque lá dentro daqueles lugares, narrativas são produzidas, narrativas estas que vão se tornando uma verdade. Depois de muitas vezes elas contadas. E eu quero ler aqui, capítulo 10 de São João, livro histórico, versículo 10. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Queridos, é comum ao longo da história da vida
O religioso evangélico, como eu disse ainda há pouco, sair reproduzindo tudo aquilo que ele ouviu, aquilo que ele ouve dentro desse sistema religioso. São narrativas que contam para os filhos de Deus. Os filhos de Deus, eles acreditam naquilo que eles escutam, naquilo que eles ouvem. Eles recebem como se aquilo fosse uma verdade. Assim como um dia nós também acreditamos. Como no caso aqui de João 10:10, que esse ladrão, ele veio para matar, ele veio para roubar, para destruir. Esse ladrão aqui, que eles acreditam ser Satanás, como um ser espiritual. Um ser espiritual que não existe, inventado pela Igreja Católica Apostólica Romana e o Império Romano, para que as pessoas pudessem crer na sua existência. Esse sistema religioso católico romano tinha interesse que as pessoas acreditassem nesse Satanás como ser espiritual, para que as pessoas ficassem presas, submissas a eles. E assim também se deu e se dá dentro desse sistema religioso evangélico. As pessoas tornam-se presas fáceis, porque o maior medo das pessoas é do Satanás, é do diabo, como ser espiritual. Lá, eles atribuem tudo a este ser espiritual, quando na verdade as pessoas fazem a vontade da carne. A carne é o nosso diabo. É um adjetivo que qualifica uma situação contrária ao espírito, pois a carne se opõe ao espírito, assim como o espírito à carne. Então, essas coisas que as pessoas praticam são obras da carne. Mas a religião diz não, vigia, meu irmão. O diabo, ele ruge como leão procurando a quem possa tragar. E as pessoas acreditam que à sua volta esse ser espiritual está assim rodeando, querendo destruí-lo. Quando na verdade é a sua carne que ruge como um leão para te destruir. Então, quando as pessoas se submetem à vontade da carne, elas não reinam em vida. Elas não vivem o reino de Deus que está dentro dela, que é paz e alegria no espírito. Porque não tem como reinar em vida, viver o reino de Deus, se submetendo às práticas das obras da carne. Mas para a religião, não é esse ser espiritual que atormentam as pessoas, que perseguem as pessoas. O ser humano, ele quer sempre procurar um culpado, jogar a culpa sobre alguém. Adão fez isso lá no Éden. Ele disse: a mulher que tu me deste. Ele não assumiu a culpa daquele ato que ele fez, que ele cometeu. E assim, muitas das vezes, somos nós, como ser humano, procuramos culpar alguém, jogar a culpa ao outro ou dividir a culpa com o outro. Então, esse ser espiritual criado
tem feito com que as pessoas o culpem de tudo aquilo que ela se submete, de tudo aquilo que ela faz por meio da carne. Então esse diabo aqui, que Jesus de Nazaré, ele se refere, não é a este ser espiritual. Jesus estava falando aqui de uma parábola, dizendo que ele é o bom pastor. E ele também estava dizendo que assim como ele era o bom pastor, existem os maus pastores, os mercenários. Lógico que ele era quando estava nos dias da sua carne. E comparava os eleitos em ovelhas, para que as pessoas pudessem entender, compreender aquilo que ele estava querendo dizer e que na verdade estava acontecendo. Então ele se colocou na figura de um bom pastor nos dias da sua carne. E assim também os falsos pastores e os mercenários. Aqueles que não condiziam com a vida de forma regrada. Então aqui nesses 4 livros que os religiosos, que a religião chama de evangelhos, mas que na verdade são livros históricos, relatam a vida terrena de Jesus de Nazaré. É isso que nós encontramos em Mateus, Marcos, João e Lucas. Todo o relato da sua vida terrena, do Cristo Nazareno, aquele que veio para buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, que veio para cumprir a lei, nascido de mulher, ele era judeu. Então ele conta aqui uma parábola. O apóstolo Paulo, no livro, na epístola aos Romanos, no capítulo 10, no capítulo 7, aliás, versículo 4, ele diz assim: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei e pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Ele diz aqui que morremos para o corpo de Jesus de Nazaré. Ele estava dizendo aos seus ouvintes naqueles seus dias, e ele diz: agora pertencemos ao ressuscitado, ao ressurreto, e assim sendo damos fruto para Deus. Mas aqueles que ainda estavam seguindo o Cristo Nazareno nos dias da sua carne, não podia produzir frutos para a Deus. Olha o que ele diz ainda em Romanos capítulo 10, versículo 4. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então a lei se findou nele, a lei terminou nele. Ele veio para cumprir a lei e cumpriu a lei. Mas ele morreu e ressuscitou. Antes ele disse: está tudo consumado. Não se tinha mais que cumprir a lei.
ela havia sido cumprida por ele. Agora é o ressurreto, agora é o Cristo ressuscitado. Aquele que crê nele vive todas as conquistas espirituais que ele nos deu quando derramou seu sangue precioso na cruz do Calvário. Então, nesta parábola de João, capítulo 10, versículo 10, ele disse: eu sou o bom pastor. Mas ele também se refere aos falsos pastores, aos mercenários, que vieram para matar, roubar e destruir. Era disso que ele estava falando. Mas que ele era o bom pastor, e como bom pastor que ele era, ele dava vida e vida em abundância. Então, quando ele diz que esses mercenários, esses falsos pastores, eles vêm para matar, roubar e destruir, nos seus dias essas coisas aconteciam. Nos dias dos profetas também essas coisas aconteciam. Haja visto Isaías, lá no capítulo 56, ele fala desses cães gulosos que maltratam, que não cuidam, mas que arrancam tudo que pode arrancar das ovelhas e nunca se fartam. Paulo, nos seus dias, também se refere a eles como pessoas desonestas, fraudulentas. E nos dias que nós ainda estamos vivendo, existem muitos desses ladrões que roubam, destroem e matam os filhos de Deus. Aonde eles estão? Eles estão dentro dos templos, por trás de um púlpito, matando e destruindo e roubando os filhos de Deus, pregando mentira e heresias, ameaçando as pessoas com o ensino falso a respeito do inferno como um lago de fogo e tormento eterno. E as pessoas então, com medo, com pavor, elas se refugiam dentro desses lugares. E lá elas se submetem a esses inimigos, a esses mercenários, a esses cães gulosos, para que possam arrancar dos filhos de Deus tudo aquilo que na verdade eles querem arrancar, porque eles têm os seus interesses e têm as suas conveniências. E nem todos têm o entendimento. Nós hoje temos esse entendimento, então fugimos de lá, não pisamos mais naqueles lugares, saímos de lá, despertamos de dentre os mortos e recebemos do Pai dos Espíritos o entendimento, o esclarecimento. Então, mas nem todos lá têm o entendimento para entender essas coisas, porque Deus, Ele não dá esse entendimento a todos, nem todos têm esse entendimento, mas eles são filhos de Deus, eles são eleitos, eles são predestinados, são propriedade exclusiva de Deus. Se partirem, hoje o Espírito que está neles voltam para Deus, num corpo glorioso. Mas enquanto eles aqui viverem, vão viver debaixo de preceitos dos homens, com fardos e julgos pesados sobre as suas vidas, porque são cegas, não enxergam, mente cauterizada e véu posto ainda sobre o rosto. Olha o que Paulo diz quando ele escreve aos Efésios no capítulo 1, versículo 16, ele diz: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações,
para que o Senhor, Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê seu entendimento, o espírito de sabedoria e de revelação. Muitos lá não têm, ainda não receberam. Paulo, nos seus dias, se preocupava com isto. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Essa era a oração, era a preocupação de Paulo, o apóstolo. Mas esse entendimento, Deus só dá a quem Ele quer. Então muitos não terão esse entendimento, não alcançarão esse entendimento. Por isso que nós não perdemos tempo em querer fazer proselitismo. Quando alguém vem no meu canal e coloca uma porção de asneira, de mentira, porque eles acreditam, porque não têm o entendimento, porque eles entendem aquilo de forma literal, não sabem que aquilo tudo já aconteceu, eu vou lá e removo. Eu não vou perder tempo de ficar respondendo, eu removo, porque por mais que eu tentar explicar, eles não vão entender. É como aqui no caso de João 10:10. Eu não vou dizer para eles, pessoalmente, ó, esse ladrão aqui não é Satanás como ser espiritual. Porque eles não vão entender, eles vão dizer que é. Mesmo com faculdade teológica, com cursos seculares, professores de português, enfim, mas eles são religiosos, são tradicionais, vivem na tradição. Não vão conseguir entender, porque Deus ainda não lhes deu o entendimento. Esse diabo dito pela religião, ele nunca foi esse ser espiritual. Como eles dizem. Esse aqui da parábola de Jesus são os mercenários, falsos pastores. Querido, lógico que eles querem que você pense que esse diabo aqui é Satanás como um ser espiritual. Eles querem que você acredite nisso. Porque se você acreditar nisso, você não vai nunca deixar a sinagoga. Você vai sempre se sujeitar a eles. Você vai viver aprisionado dentro desses lugares. Eles querem que você pense que é um ser espiritual, porque esse ser espiritual tem sido uma grande fonte de renda para esses líderes religiosos, esses falsos pastores, esses mercenários. Porque o que eles querem é boa vida. Eles só pensam no dinheiro, no bem-estar. Não tem coisa melhor do que abrir uma igreja, do que ter título de pastor e ter pessoas sob as suas ordens. Não tem coisa melhor. É o dinheiro mais fácil que se tem, são esses dinheiros que os filhos de Deus dão para esses líderes religiosos. 10%. Não tem nenhum investimento no Brasil que se ganhe 10%. É o melhor investimento que tem, é esse do sistema religioso. Eles não entram com nada e ainda ganham 10%. Melhor do que ser banqueiro, melhor do que ser traficante, de traficar drogas, porque lá as pessoas correm risco de vida, correm risco de serem presos. Os banqueiros correm risco de perder dinheiro, aqueles que investem em bolsas de valores. Mas dentro das sinagogas não tem nenhum risco. Nenhum risco, o risco é zero. Se uma pessoa tem um salário de R$1.000, ela tem que separar 100. Se tem um salário de 5.000, separar 500. De 10 mil, R$1.000, e assim sucessivamente. Agora, soma tudo isso num montante de centenas de milhares de pessoas e vejam quanto eles arrecadam por mês.
Tem aí sinagogas que arrecadam por mês mais de 200 mil reais. Mais de 300 mil reais. Eu já fiz parte de campos que arrecadava isso. Então, querido, o Evangelho da graça, ele traz boas notícias. Mas o da religião não, ele traz culpa, traz medo e terror. O da graça anuncia as boas novas, as boas notícias, as conquistas espirituais que foram conquistadas no madeiro. Essas são as nossas conquistas. Foram essas conquistas que o Cristo ressuscitado revelou a Paulo, o evangelho da incircuncisão, para que alcançassem os gentios remanescentes e todos aqueles que crescem nessas verdades. Então, muitos filhos não sabem disso e não podem desfrutar. Muitos filhos que lá estão não podem reinar em vida, porque não têm esse entendimento. Fica aí esta palavra para a nossa reflexão. Então agora você sabe quem é esse diabo que mata, rouba e destrói. Que Jesus se referia nessa parábola não a um ser espiritual, mas aos falsos pastores, aos falsos líderes religiosos, aos mercenários. Era esses que ele estava se referindo e que estava combatendo. Beijo no seu coração, um forte abraço. Se você gostou, dê um like. Quem não é inscrito, se inscreva. Divulgue e compartilhe. O meu muito obrigado. Eu termino dizendo: nós da graça de Deus amamos vocês.